Afeição. 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou a antipatia têm as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e, quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso, em iguais circunstâncias. A questão da antipatia e simpatia é uma coisa muito delicada. Eu tenho uma amiga que tem um abrigo de cães, que são 23 cães. E alguns não podem nem se ver, que eles se olham e se atracam lutando. E assim, a gente vai observando que aí ela tem que fazer os arranjos, separar quem se combina. E aí ela chegou à conclusão que determinados grupos combinam-se entre si e ficam melhor junto entre eles. Como nós vamos falar que existe conflito de vidas passadas entre animais. É muito delicado. Não estou dizendo que não exista, mas eu não posso também afirmar que exista. Da mesma forma, já citei várias vezes os periquitos australianos que são criados. Alguns têm aquela sintonia, aquela amizade entre eles, convivem bem, e outros não toleram alguém por perto, ou um outro específico. Às vezes pode ficar qualquer um ali junto com eles na gaiola, menos A ou B. Então, são certas coisas, em termos de simpatia e antipatia, que ao observarmos o mundo animal, nós vamos ver que quando Emmanuel fala entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, faz-nos remeter a muitos pensamentos. Não é só porque fomos inimigos do passado. Tem a entrosagem dos fluidos, que em qualquer época do pretérito delituoso ou agora não se enquadram, não se encaixam, não convergem para um objetivo saudável, para um objetivo comum. E aí nós vamos ver sentimentos, posturas mentais, tantas coisas. O certo é que existem pessoas que nós temos naturalmente um grande prazer em estar perto delas, mas não quer dizer que elas tenham prazer de estar perto de nós. Existe também, por sua vez, pessoas que gostam de estar perto de nós não gostamos de estar perto delas. E existe aquelas outras situações em que ambos gostam de estar juntos, ambos se afinizam por estarem juntos. São padrões psíquicos de entrosamentos de almas que remetem a séculos. E nós temos que saber respeitar, saber vivenciar com respeito, com compreensão e com a sublimação dos sentimentos, tanto na simpatia agradável quanto na antipatia desagradável. Nós temos que saber sublimar os nossos sentimentos para podermos conviver. Ou nos afastar com educação, com cordialidade, com bons sentimentos. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, nós temos que aprender a sublimar sentimentos, aprender a elevar os nossos pensamentos, para que a gente possa, então, ter por onde e como conviver bem uns com os outros, conviver bem dentro dos princípios que nós queremos estabelecer, para podermos construir e edificar um mundo melhor. Todos nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, precisamos passar por certos burilamentos, por certos aperfeiçoamentos e por algumas condições que nos levem a apresentar melhoria dos nossos sentimentos, melhoria dos nossos ideais, na construção e na edificação de um mundo melhor. Procuremos, pois, trabalhar legitimamente nossos sentimentos, nossos corações, para fazermos-nos melhores. 174. Poderemos obter uma definição da amizade? Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Cada um de nós vamos passando pelo caminho da vida, passando por situações para nos aperfeiçoar os sentimentos. E a amizade
é uma parte desse sublimar de sentimentos, sublimar de ideias. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar, por toda parte, as vibrações dos sentimentos purificadores. Muitas das vezes as pessoas não são nossos amigos. Mas se a gente não cultiva a antipatia, se a gente não cultiva o ranço, a raiva e as implicações desagradáveis, então nós estamos sublimando os nossos sentimentos. Se o outro tem raiva de mim, problema dele. Eu devo procurar sublimar o meu sentimento para não guardar mágoa, não guardar raiva. Ah, mas e quantas pessoas fazem coisas absurdas? Peça a Deus para que eles despertem para Deus. Fulano, Senhor, desperte fulano para Deus. Ó Jesus, desperte ciclano para Deus. E mantenha seu sentimento de serenidade, de fé, de esperança e de amor a Deus. E assim você vai estar aprimorando-se, crescendo para os grandes embates, para os grandes fortalecimentos do espírito imortal. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. E é interessante que com os amigos a gente sempre compreende mais fácil o que ele fala, perdoa mais fácil as atitudes desagradáveis que tome. Lógico que tudo tem um limite. Mas é mais fácil a gente relevar. Para aqueles que a gente não tem tanta simpatia, tanta empatia, tanta amizade, as coisas são mais complicadas. Jesus é o divino amigo da humanidade. E a humanidade nem sempre é tão amiga de Jesus como deveria ser. Dá para a gente ter uma referência de que é irradiar esse sentimento de amor e não ser compreendido, não ser bem recebido. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolação perenes. Então, à medida que a gente compreende a nossa afeição em relação a Jesus e Jesus em relação a nós, nós vamos nos sublimando, nos transformando e buscando esse oceano de paz e consolação que estabelecem sempre em nossos corações a caminhada rumo à eternidade. 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Logicamente, entre os espíritos se constitui a mais essência da família, a base essencial da família, aqueles laços sublimes que unem as pessoas pelo profundo amor, é estabelecida no plano espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, a nossa família, por mais complicada que ela seja, nós estamos comprometidos em desenvolver esse sentimento de fraternidade construtiva e definitiva para nossos espíritos, para toda a eternidade. Preponderam nesse instinto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. E aqui tem muito mais informação. Então, vai preponderar o amor em qualquer situação, porque pai, filho, mãe, filha, pai e filha, mãe e filho, ou seja, o ambiente familiar tem esses elos profundos de raízes no plano espiritual superior e às vezes em outras vidas. Nem sempre com grandes conquistas do amor e da amizade, mas tem raízes. A partir daí, então, nós vamos ver que ocorrem igualmente ódios e perseguições do pretérito. Esses pretéritos obscuros que nós gostaríamos de nunca mais ser lembrado. Mas a nossa consciência traz uma irradiação psíquica que, ao interagir-se mutuamente entre nós, cria situações nem sempre muito agradáveis.
E aí vem o seguinte. Você já tem uma predisposição a ter um pé atrás com a pessoa. Vem o obsessor e cita-lhe alguma frasezinha, inspira, insufla algum sentimento negativo. E como já tem a tendência, ela aflora. Aí vem a nossa necessidade de nos burilarmos, de nos vigiarmos, para não cair nesse tipo de sintonia e procurar sintonizar, na realidade, de forma muito mais útil, com os nossos superiores, com os nossos protetores espirituais. E assim, começaremos a caminhar no sentido de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. À medida que a gente se esforça para não ouvir as sugestões dos inimigos e captar a sutilidade da inspiração e da intuição dos bons espíritos que nos protegem, existe de nós um esforço, e aí nós vamos trabalhando o nosso sentimento, trabalhando o nosso caminhar, as nossas luzes para esse impulsionar para as realizações superiores da vida. Um conjunto de forças, um conjunto de impulsões que nos dá os caminhos e as direções necessárias ao processo de evolução, o processo de crescimento espiritual. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada da evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Bom, quando a família está passando pelas provações, pelas situações mais complexas, mais duras, é que começam a fazer esse ouvido do passado. Esse ouvido com L quer dizer esquecer. Apagar as amarguras do passado para construir a solidariedade do futuro. É por isso que nós temos que procurar desenvolver bons sentimentos, procurar desenvolver bons ideais para construirmos nossos amanhãs, nossas possibilidades futuras em bases mais sólidas, mais edificantes, mais regeneradoras. Trabalhemos, pois, pela santificação de nossos sentimentos, pelo aprimoramento de nossos ideais superiores, para podermos, assim, caminhar com as luzes excelsas do amor infinito, do desenvolvimento das luzes e das bênçãos do Senhor em nossas almas. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Esses laços, então, vão se fortalecendo porque passamos por lutas, por situações complexas, mas devido ao laço do sangue nos ajudamos mutuamente, apesar de não nos encararmos muito bem. E assim a gente vai crescendo, vai se aperfeiçoando, vai se aprimorando e vamos alcançando a nossa espiritualização, sublimando os nossos sentimentos para nos encontrarmos em qualquer plano que seja da vida, no plano espiritual ou no plano físico, e sabermos nos conduzir com segurança, com determinação e fé, na direção do Pai Excelso que está sempre lançando o seu amor por todos nós. 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra? Os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. A gente vai vendo, a família está lá. No meu caso, eu tenho 12 tios de um lado e 8 do outro, 20 tios. No total, somos 50 primos. Esses primos se casam, então são 50 primos agregados. 2 filhos para cada um, 100. A média, né? 2 para cada um na média. Tem alguns que tem 1, outros tem 2, outros tem 3, outros tem 4, outros tem 6. Então, essa família vai crescendo. E a gente pensa assim, vai sair do nosso controle. Vai sair daquele grupo de afinidade que procuram crescer, se aprimorar, se aperfeiçoar, porque eles também têm lá, do outro lado, grupos familiares. Do outro lado também tem grupos familiares. E essa família vai se tornando cada vez maior. E Emmanuel traz aqui pra gente que
Nós vamos buscando a nossa iluminação, a nossa redenção e ajudando quem já está mais à frente, ajudando quem ficou para trás, compelindo todos a crescerem e a se aprimorar. Então, as famílias espirituais, às vezes, vai se tornar milhares de espíritos. Aqueles que forem mais evoluídos dentro do grupo se tornam mentores do grupo, auxiliando os outros que já são mentores. E assim, a partir do momento que vão se conquistando moralmente a evolução espiritual, pelo padrão ético e moral mais sublimado, mais elevado, ajudam-se os outros, os demais, a impulsionarem, a caminharem para a sua redenção. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Quanto mais esforço, mais trabalho, mais edificação. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançar o luminoso plano da unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. O que é essa unificação divina? Vai muito além do que nós podemos compreender aqui na Terra no momento, mas certamente é quanto os espíritos estão dentro de um patamar de entendimento superior tal qual, que compreendem tal qual Deus espera que nos compreendemos mutuamente e que irradiemos os sentimentos tal qual Deus espera que sejamos aqueles que vá irradiar para quem está aqui, tornando então os mentores, os instrutores, os gestores da vida de quem está em condições mais imperfeitas, de menor patamar evolutivo. Na realidade, todos vão formando um grande grupo que vão se ascendendo, vão crescendo, aprimorando-se para alcançar o processo de redenção. Lembremos que, conforme está no Livro dos Espíritos, as almas vão reencarnar em vários lugares diferentes, ligadas pelo sentimento. Então tem espíritos que são ligados a nós, que estão reencarnados na África, no Canadá, na Europa, na Rússia, na China, na Índia, e somos todos ligados dentro de uma família espiritual. Às vezes encontramos aqui na Terra e temos aquela empatia, aquela simpatia, como se já fôssemos grandes conhecidos, grandes amigos. Às vezes só viremos nos encontrar no plano espiritual ou nos encontramos durante os sonhos. A gente não sei quem é essa pessoa, mas me senti tão bem ao encontrar com ela. E assim, são os processos naturais de crescimento espiritual maravilhoso que o Emmanuel traz para a gente uma síntese. 177. As famílias espirituais possuem também um chefe. Quem não gosta de chefe vai se decepcionar, porque todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma. E cada uma possui um grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Ninguém fica livre de chefe nessa vida, na Terra e no plano espiritual. Só que no plano espiritual é pelas características éticas e morais conquistadas, pelo amor e a sabedoria que já tem dentro de si o espírito que coordena e comanda todos aqueles grupos. Saibamos, pois, raciocinar. Procurar empreender e implementar os melhores sentimentos para podermos crescer dentro da magnificência divina, na busca eterna pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento de nossos sentimentos e de nossos ideais superiores. 178. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Então, o que vai fazer a lei de afinidade entre os espíritos desencarnados? Quem estiver mais apegado às coisas materiais tem os interesses mais ou menos dissimulados para estarem juntos, para estarem próximos. Mas entre os espíritos superiores, os sentimentos mais puros, os ideais mais legítimos, as conquistas mais sublimes. Aprendamos, pois, a elevar nossos sentimentos. Aprendamos, pois, a elevar os nossos ideais de amor e de paz, para construirmos e edificarmos, nas bases sacrossantas do amor, da verdadeira paz dos nossos sentimentos, as realizações sublimes do amor infinito.
179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? E o mundo de hoje está tão complexo, né? Vamos lá. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando as entidades não possuem a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou, em consequência, de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo. Podemos ver aqui que são conjuntos de valores que nós vamos procurando desenvolver, vamos procurando conquistar, para fazer prevalecer as grandes ideias, os grandes sentimentos em nossas vidas. Então, o matrimônio é uma das ações que nós devemos tomar para o processo de evolução, para o caminhar para o infinito. E também no processo de educar as nossas próprias faculdades. E o compromisso é livremente assumido pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Antes da gente reencarnar, a gente tem mais ou menos definido com quem a gente vai se casar. Eu digo mais ou menos porque o mundo de hoje está bastante complexo. Para não ser uma coisa taxativa, tem que ser assim. Vamos deixar um mais ou menos. E aí, a gente vai procurar estabelecer essa relação, estabelecer esse compromisso e procurar crescer. E coloquei mais ou menos porque muitas das vezes aqui, conforme dito antes, a gente encontra com pessoas que a gente vai se afinizar naquele momento e cria grandes tormentos e empecilhos para o nosso crescimento espiritual. Outras vezes, encontramos com pessoas que só nos edificam e gostaríamos de estar sempre diante delas, junto daquelas pessoas, mas os compromissos são diferentes e temos que saber conviver com a distância e mantermos a amizade sincera dentro dos princípios cristãos. Oh, mas quantas almas sabem seguir por esse caminho de sabedoria? A grande maioria se envereda por caminhos tortuosos, cheios de espinhos que irão feri-los ao longo da jornada. Por isso, mais ou menos tem o nosso compromisso. Somos almas ainda em processo de aprendizado, porque no dia que tivermos aprendido realmente a sermos bons cidadãos, estaremos ligando nossos corações aos nossos irmãos e elevando nossos sentimentos a tão alto grau que atrairemos para nós aqueles que nos são verdadeiramente afins, que caminharemos juntos na construção de um mundo melhor, criando a família, estruturando espíritos no seu processo evolutivo que receberemos como filho. Mas para isso, dependeremos de simplesmente agirmos na edificação das forças do bem em nós mesmos. Razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo dos valores das missões que regeneram e santificam. Tem aqueles casamentos expiatórios, tem aqueles casamentos regeneradores e santificantes. Qual deles você escolheu para você? Qual deles você fez jus receber? Qual deles você está fazendo acontecer na sua vida pelas suas atitudes de acordo com os padrões do Cristo? Saibamos, pois, elevarmos-nos e agirmos com responsabilidade e respeito perante as leis divinas. 180. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva. Dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável não como medida de vigilância espiritual? O outro está morrendo de amores e o outro não está nem aí. Complicado, né? A indiferença, que se traduz por cristalização dos sentimentos, é sempre perigosa para a vida da alma. Se você está indiferente ao sofrimento do outro, tem alguma coisa com você errada. E a sua alma vai responder por isso no plano espiritual, porque você foi indiferente, foi insensível. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela natureza das suas expressões educativas. Aí entra a questão da educação, que teve uma família que prestou toda uma estrutura social para que a pessoa fosse daquele jeito. Então nós precisamos aprender a valorizar e a desenvolver sentimentos para fazer com que possamos crescer e aprimorar.
Saibamos, pois, elevarmos-nos e educarmos-nos para as grandes realizações da espiritualidade que deve existir sempre em torno de nós e nas nossas ações, nas nossas atitudes e na nossa compreensão. 181. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. E a cólera é também causada por certas intoxicações. Quem trabalha com muitas substâncias químicas, se intoxica muito com várias substâncias químicas diferentes, vai ter sempre a tendência a ser explosiva, estourar em algum momento. Ou quem fala muito palavrão também terá essa tendência, porque também está se intoxicando com substâncias psíquicas perigosas. E isso requer nos vômica para desintoxicar. Outras pessoas se explodem tanto com raiva que começam a quebrar as coisas em torno de si, intoxicadas por camomila. Muito comum nos dias de hoje. E assim vai as atitudes de cada um, as ações de cada um, que requer tratamento. Assim como temos que fazer a nossa autoeducação para nos autoevangelizar, também temos que tomar os remédios condizentes com a desintoxicação do nosso perispírito. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva nos seus movimentos atrabiliários é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre, com o coração tocado de amargosos ressaibos. Por isso, nós temos que nos tratar. Ao lermos e estudarmos o Evangelho, nós vamos vendo a necessidade de burilarmos nossos sentimentos, de nos tornarmos pessoas melhores. Mas, diante dos fatos que nos acontecem, diante das atitudes que tomamos e muitas das vezes nos envergonhamos dela, percebemos a necessidade de nos educar, de nos preparar, de nos tratarmos. E isso requer, então, os remédios mais adequados à desintoxicação do seu perispírito, que a homeopatia nos fornece. Pessoas muito encolerizadas vão ser nos vômica, camomila e staphysagra. E outros, de acordo com o momento da pessoa. E assim, Deus, que é justo, misericordioso e bom, nos dá sempre as condições de aprendermos a praticar o Evangelho, a nos desintoxicarmos para grandes conquistas de nós mesmos. 182. O remorso é uma punição? O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que procede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de ratificar seus desvios e renovar seus valores morais da jornada para Deus. À medida que você se arrepende, você começa a tomar atitudes diferenciadas. Você luta para não cometer aqueles erros. Quando você entra no remorso, você tem certeza que você não vai cair mais naqueles erros. Então são processos de elaboração da alma, que cada um sabe qual o caminho que deve passar, a situação que deve vivenciar, para a construção e edificação do bem, nas buscas excelsas e superiores da alma, que deve nos fazer crescer, que deve nos fazer evoluir. 183. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? O ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral e de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Esse trabalho de cooperação, para fazer com que cada um cresça, é muito importante que nós saibamos vigilar as nossas atitudes. Se nós não vigiarmos constantemente as atitudes que tomamos,
Se nós não ficarmos atentos a cada atitude que estamos tomando, principalmente mental, nós podemos nos envenenar com o tóxico do ciúme. Mas como Deus é justo, existem vários remédios que tratam o ciúme. Apis mellifera, laquese, estramônio e principalmente o ociamos. Cada um com suas características próprias, mas o ociamos mata por ciúme. Apis também mata por ciúme. E laquese produz os escândalos. Então, a justiça divina, que é maravilhosamente justa, bondosa e misericordiosa, nos dá a base do Evangelho para entendermos que devemos manter mais elevados os nossos sentimentos. Por outro lado, também nos dá a conhecer que existem remédios que possam nos tratar para a edificação dos bons sentimentos em nós. Mas também tem um detalhe, muitas das vezes o sentimento é um pressentimento de coisas ruins que estão para acontecer ou ações desagradáveis que estão para acontecer. Por isso é necessário que meditemos muito bem na origem do ciúme, porque estamos tendo, qual o comportamento do outro para que nós tenhamos ciúme. Porque tanto o Evangelho quanto os remédios vão nos ajudar, mas desde que não tenha um fator externo que continue nos adoecendo. Fiquemos atentos para obter o entendimento de onde surge o ciúme e de por que ele surge, para sabermos vencer essa adversidade com amor e com sabedoria no coração. Porque o amor deixa seguir em frente o caminho daqueles que querem ir por o caminho que querem. E a sabedoria sabe que se o outro quer ir por qualquer outro caminho, que não é condizente com o nosso entendimento, com a nossa aceitação, nós também podemos ir pelo nosso caminho, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento, escolhendo novas companhias, novos ritmos para o nosso processo evolutivo. O que nós temos que entender é que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e pelos sentimentos que empregamos ao outro, que despertamos no outro. Cada um se torna responsável por tudo aquilo que cativa. E assim, nós devemos então procurar elevar os nossos sentimentos, mas a vigilância sobre os nossos atos, para não passar para o outro qualquer sentimento de discórdia, de antipatia ou de insegurança. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos os raciocínios para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme do coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos no dia do futuro. E Emmanuel aqui traz para a gente que nós temos que ficar atentos, porque nós tomamos atitudes, tomamos ações no momento do ciúme, que requer de cada um de nós profundas reflexões. Cada um, para o nosso processo de iluminação, temos que também iluminar o nosso raciocínio para a compreensão e análise de cada caso, de cada situação. Saber que, se alguém errou, deve ser perdoado. Se alguém sofre, deve ser consolado. Mas, acima de tudo, todos precisam de se iluminar, de engrandecer suas almas para as grandes realizações do infinito. E todos nós precisamos, então, começar a colocar em prática os ensinamentos e as conquistas que o Senhor traz para cada um de nós. 184. Como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Essas atrações são das mais perigosas, onde nós passamos por certas condições, por certas atitudes, ou a vida nos coloca em determinadas condições que nós temos que vigiar muito para não nos fracassarmos nas horas das provas e das tentações. Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Para que todos nós cheguemos, então, a essa sublimação dos sentimentos, tem esse prazer físico da relação de duas pessoas, que tem que ser respeitada, cultivada, valorizada e aperfeiçoada. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isto significa que preponderam
em vossas organização psíquica as recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. Então, toda vez que a gente lembrar das nossas atitudes, que a gente tiver dentro de nós um sentimento que estiver fora do princípio fraternal do Evangelho, nós temos que observar muito bem, porque é algo que vai atravancar nossa marcha evolutiva, que vai prejudicar nosso crescimento espiritual. É aí que urge o esforço da autoeducação. Portanto, toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. Cada um de nós precisamos então desenvolver esse sentimento de amor, de valorização dos sentimentos, de aprimoração de nossos ideais superiores, para começarmos a atinar o caminho que precisamos seguir, o caminho que precisamos estabelecer para nosso processo de evolução e de crescimento espiritual. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo as criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Então, veja bem, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Se nós temos disposições antifraternais com relação a outra pessoa do nosso ciclo de vida, nós temos que começar a repensar como está o nosso processo de evolução, de aprimoramento espiritual. Então, nós vamos ter que olhar para esse processo de autoeducação dos nossos sentimentos. Como nós agimos, como nós interagimos, para a gente resolver os nossos problemas, tomar as atitudes mais compatíveis e procurar renovar os nossos próprios valores. Porque aqui ele vai nos lembrar que Deus não vai exterminar as nossas paixões, mas elas têm que evoluir, elas têm que se aprimorar. E os patrimônios da alma têm que estar sempre sendo aprimorados, têm que estar sendo dominados pela alma, pela essência espiritual de cada um. E orientar nossas tendências pela evolução e sublimação dos sentimentos. À medida que a gente vai sublimando nossos sentimentos, por mais que a gente olhe para alguém e sinta certas atrações, a gente automaticamente já vem com o impulso de, ó Pai, ilumine o coração dessa pessoa, ilumine o caminho dessa pessoa, para que a gente possa quebrar aquele vínculo inferior e colocar, então, para nós, uma disposição de crescimento espiritual. Veio a tendência. Você fez uma singela oração, você quebra o vínculo de ligação, de atração e sublima o sentimento para que você possa crescer. Esse é o objetivo, essa é a meta de todos nós. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. Todos nós passamos por certas experiências necessárias ao processo de ajuste para o crescimento. Mas conforme falou antes no remorso, nós falamos no arrependimento, nós temos que aprender que fortuna, inteligência, poder e sexo existem na nossa vida para nos conduzir ao Pai e não para nos afastar do Pai. E para que a gente possa ser conduzido ao Pai, nós temos que saber empregar a fortuna em benefício da coletividade. Saber empregar a inteligência a benefício da coletividade. Saber empregar o poder a benefício da coletividade. Mas saber fazer do sexo o seu processo de autoeducação e autoburilação. Porque ele é uma energia sua, a quem cada um de nós devemos prestar contas perante a consciência e devemos sublimá-la, enaltecê-la, fazê-la tornar-se mais sutil, mais sublime, mais voltada para o amor que sublima, que edifica. Abusando de um dos mais sagrados pontos de referência da vida, que é o sexo, nós cairemos em labirintos perigosos que nos prenderão ao ciclo das vidas viciosas, sempre situações mais difíceis e mais complexas, até que aprendamos a sublimar nossa existência, a sublimar nossas almas. Aprendamos, pois, a valorizarmos-nos
a sublimarmos-nos e desenvolver os melhores sentimentos para a elevação do nosso ser, para o engrandecimento de nossa alma. É por esse motivo que observamos, muitas vezes, almas numerosas aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em marchas para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que, ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. E aí, quando se fala em renúncia e sacrifício, temos que esse é um parágrafo que remete-nos a grandes entendimento, a grandes reflexões. Tem aqueles que renunciam à sexualidade para trabalhar em prol de uma coletividade. São padres, freiras, médiuns e pessoas anônimas, que existem tantas pelo mundo. Fazem-se eunucas para, mesmo sofrendo todas as tentações, tentam resistir herculeamente ao desejo da carne para tentar sublimar os seus sentimentos. Logicamente que cada um deles carregam consigo as dores de sua alma e levarão para as próximas vidas as suas frustrações, os seus desejos, mas também as suas conquistas. E por outro lado, nós temos que entender também que existem aqueles que buscam a educação dos seus instintos, que de uma forma que só eles sabem o quanto padecem, mas porque já aprenderam a compreender a sagrada ação e função do sexo nas suas vidas. Cada um de nós carregamos conosco o nosso cravo na alma. Quanto mais a gente mexe, mais ele espeta e faz doer. Mas cada um de nós também temos o bálsamo na alma, que vai nos anestesiar de todas as tentações inferiores. Procuremos desenvolver esse bálsamo que se chama fé, coragem, confiança no futuro e confiança em Deus. E a valorização de nossos sentimentos mais íntimos, a valorização de nossos ideais mais sublimes, para as conquistas imortais que devemos carregar conosco.